Abril de 2025 já foi. O calendário avança impiedosamente e para muitos a promessa de um ano diferente é apenas uma lembrança amarga do passado. Enquanto o mundo parece seguir em frente com guerras, tarifas em alta, recuo do investimento global, inflação e ágios excessivos. No mesmo ritmo, as dívidas de milhões de pessoas não diminuem. Taxas e impostos disso ou daquilo que não permitem sobrar uma reserva de emergência, nem mesmo economizar para sair do aluguel. Cada conta que chega é como um soco no estômago. Cada boleto, um lembrete de que nada melhora. O saldo bancário parece desdenhar dos esforços diários e a sensação de impotência e vergonha, assim como os juros, está nas alturas. Mas a pergunta que não cala é: o que fazer agora? Como e por onde começar? A minha vida e do meu esposo era sem perspectiva nenhuma. Ele trabalhava numa empresa e a empresa sempre humilhava muito ele. E nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado porque o dinheiro entrava numa mão e saía na outra. Nós não fazíamos nada com o salário que ele recebia. Quando nós ia pagar uma conta, fazer alguma coisa, acabou o dinheiro ali. Então nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado, cheque emprestado, para ir datando cheque para poder pagar, fazer as compras do mês. Tínhamos um carro que a gente empurrava mais do que andava dentro dele. E aí fomos vivendo essa injustiça, né? E nós queríamos algo para comer e não tinha, porque a gente queria, mas não podia. Esse é um desespero silencioso vivido por milhões de brasileiros, aprisionados e sobrecarregados por uma realidade financeira intransponível, que reflete a dor do fracasso e o medo de um futuro pior pela frente. Se revoltar contra essa situação é o primeiro passo para mudar de vida. Depois que a gente chegou, tudo mudou, Bispo, porque ele conquistou a empresa dele, né? Ele tem uma oficina mecânica. Graças a Deus, a gente adquiriu a nossa casa, o nosso carro. A gente comprou um sítio, que era o sonho dele, né? E os clientes só vêm aumentando. Agora, me diga uma coisa, qual é o seu maior bem? O meu maior bem é o Espírito Santo, Bispo. Porque quando eu cheguei, eu não acreditava em mim. Né? Eu não acreditava em mim, eu era triste, eu tinha depressão, tinha desejo de suicídio. O casamento era totalmente destruído, né? Meu esposo estava viciado devido aos problemas. E eu cheguei e aprendi a fé, fui para o altar. E a primeira conquista que eu recebi foi o Espírito Santo. Foi o maior de todos. Priorizou o Espírito Santo? Sim, foi o maior de todos. Foi a maior alegria. Tomou posse do reino de Deus? Sim, Senhor. Se até agora não houve resultados, nem metas atingidas, não desanime. Reaja. Saia do piloto automático. Abandone os velhos hábitos. Afinal, ainda há um semestre inteiro pela frente, cheio de oportunidades. O segundo semestre não é apenas uma nova página do calendário. É a chance de você assumir as rédeas financeiras com propósito, visão e direção do alto. Nesta segunda-feira, dia 7 de julho, venha participar da Segunda-feira da Virada com a bênção para os amigos. Na ocasião, convide um amigo para receber do altar a virtude capaz de trazer mudança de vida. Segunda-feira da Virada, uma oportunidade para você que precisa de uma virada de chave na sua vida profissional, na sua vida financeira. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e é o que nós temos feito aqui diariamente, mostrado para você a solução para o problema que você tem enfrentado. Todos os dias, você que acompanha essa programação tem visto o que Deus tem feito na vida daqueles que têm buscado. Dê uma chance e a sua vida também vai mudar. Durante todo o dia de hoje, nós estamos vivendo este propósito de fé e orando e determinando que haja essa virada na sua vida. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Por isso, hoje
além de você estar presente, você deve convidar um amigo, uma amiga para vir com você. Vamos unir a fé e temos certeza que vamos determinar que aconteça essa mudança na sua vida, que a determinação que vai acontecer vai se cumprir. Primeira segunda-feira do segundo semestre e você tem a oportunidade de começar esse segundo semestre já determinando uma virada de chave na sua vida financeira. Vamos a resultados e já voltamos. O nome da senhora? Zilene. Como é que era a vida da senhora ao chegar aqui, dona Zilene? Eu vim do Paraná para cá, transferida por uma empresa. E eu trabalhava no shopping, pastor. E era muita humilhação, era, sabe, eu trabalhava das 10 da manhã às 11 da noite, aquela loucura. Shopping não tem vida, na verdade, né? É aquela correria. E sempre muita pressão, muita cobrança, porque por ser um cargo de responsabilidade, então era, né, muito sufocada. E eu não aguentava mais aquilo. Aí eu vim para o altar. Tenho o hábito de orar de madrugada sempre, e é na loja, é em casa, é na rua, sempre eu estou em comunhão com Deus. Queria a justiça de Deus, que aquela humilhação acabasse. Acabasse, porque era muita pressão e eu já não aguentava mais. Enfim, aí eu consegui, aluguei mas não é assim, aluguei uma sala. Eu comecei com 3 sacolas assim, de roupa. Para vender? Para vender. Saiu para vender roupa? Saí para vender roupa. Aluguei uma sala e coloquei. Eu comecei com 2 araras e um manequim. Hoje a loja está estocada, linda, cheia de mercadoria e vendendo, graças a Deus. Faz quanto tempo essa loja já existe? Agora foi ano passado. O ano passado? Sim. De um ano para cá já está com a loja, local fixo, endereço fixo? Já está tudo bem. E Dia dos Namorados mesmo, fechei, costumo fechar às 19 horas, eu fechei às 21 horas, eu fechando e entrando clientes. Ainda entrando clientes para comprar? Hoje mesmo eu fechei para vir para cá e Deus sabia. Deus já estava sabendo de tudo, né? Entrou uma cliente e fez a compra do dia para mim. A venda do dia hoje? Hoje, antes de eu vir para cá. Fez o dia? É sim. Então tá, graças a Deus, está arrebentando. Agora, qual é o seu maior bem? É o Espírito Santo. Eu deito e durmo. Pode o mundo estar caindo, está acabando, eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria de viver. Valeu a pena? Foi uma entrega total. Graças a Deus. E Deus fez justiça na vida financeira? Fez justiça. Arrebentou. Amém. Deus te abençoe. Obrigada. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Uma virada de semestre traz consigo expectativas de que dias melhores virão, novas conquistas, novos contratos e que os últimos 6 meses do ano sejam os melhores. Porém, um grande erro é esperar que isso aconteça naturalmente, sem fazer nada. A mudança que você almeja precisa ser provocada. Por isso nós faremos, dia 7 de julho, a segunda-feira da virada, determinando que de julho a dezembro você tenha as maiores conquistas da sua vida e vire essa situação, saindo da humilhação para viver um grande testemunho. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para os amigos, pois está escrito: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o restaurou e lhe deu em dobro tudo que antes possuía. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Clamor da virada. Você precisa de uma virada de chave na sua vida financeira, nos seus negócios, na sua empresa, na sua carreira profissional. Você é uma daquelas pessoas que dizem assim: olha, eu quero esquecer do primeiro semestre. Para mim, o ano não começou ainda. E você tem esperanças que o segundo semestre será melhor. Não viva apenas de esperança, viva da fé. A palavra de Deus nos ensina que o justo viverá pela fé, terá vida pela fé, alcança vida pela fé. E hoje, pastor Moisés, em todos os templos da Universal, nós estamos vivendo essa fé, em Costeira também esse espírito, clamando pela virada financeira na vida de todos que vierem, de todos os que creem. Exatamente, bispo. A gente vê pessoas que parece que tudo se virou contra ela. Alguém que um dia tinha uma empresa, hoje ela está fechando. Alguém que um dia estava empregado e hoje ela foi notificada que ela hoje está perdendo o emprego dela, que ela tanto sonhou, tanto precisou. Então hoje é o dia certo
para você chegar aqui hoje e vir buscar de Deus uma virada na sua vida. Nós vamos estar ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865, especialmente às 19h30, aguardando por você. E com certeza, através da fé, você tem a garantia que Deus irá trazer uma virada na sua vida financeira. Agora, você precisa dar um passo de fé. Não adianta você ficar só assistindo o programa pela televisão, curtindo os testemunhos, a palavra, esperando por uma oração. Ore por mim, nós oramos. Os números estão aí, você pode mandar o seu pedido de oração para o 48-3216-6162 ou 11-3573-3500, mas você não vai receber só um amém, vamos orar por você. Nós vamos perguntar a você como está a sua vida, o que está acontecendo, vamos propor a você fazer a corrente conosco na segunda-feira, a corrente da prosperidade com Deus, vamos te dar uma direção. E se você aceitar essa direção, se você colocar essa direção em prática, você vai colher o fruto da mesma. Não tenha dúvida disso, mas você tem que dar um passo de fé. Essas pessoas que você acompanha dando testemunhos aqui na programação, elas tiveram que agir a fé. Não foi por um passo de mágicas. Elas saíram de casa, saíram do trabalho, enfrentaram o trânsito, o mau tempo, a distância, as dificuldades da vida inerentes a todo ser humano. Mas vieram, chegaram e estão nesta fé. E de segunda em segunda, de fé em fé, elas vão aprendendo. Primeiro vão vencendo as dúvidas, o medo, a insegurança, os porquês, os pensamentos contrários, tudo aquilo que trava a vida da pessoa, que amarra a vida da pessoa àquela situação. Primeiro há uma mudança interior. A partir deste momento a pessoa passa a confiar em si mesma e vai tomando atitudes de fé. E aí vem os resultados. É um processo de libertação de tudo aquilo que amarra você para que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem prometido. Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Se você está em Florianópolis, participe conosco na Catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da cidade. Os horários estão aparecendo aí para você. Eu vou estar pessoalmente às 18 horas e o pastor Sérgio Freitas às 19h30. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. E por todo o estado de Santa Catarina, nós temos o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Basta você acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa, tá certo? Hoje, então, segunda-feira da virada, 7 de julho, primeira segunda-feira do segundo semestre, dê um passo de fé. E não se esqueça, traga um amigo, traga uma amiga, convide alguém para vir com você, porque nós vamos determinar que se cumpra o que aconteceu na vida de Jó, na sua vida e na vida dos seus amigos também. Nós estamos vivendo o propósito da Fogueira Santa da Justiça e você vai acompanhar uma história extraordinária agora, a história do Vivaldo. Preste bastante atenção, aumenta um pouquinho o volume aí, porque vale a pena. No dia 22 de novembro de 2006, eu sofri um acidente de moto. Foi na onde que um carro avançou a rotatória e eu estava passando. E nesse momento houve a batida. Eu voei 14 metros do local do acidente. E quando eu caí no meio do mato, eu caí de cara no chão. Foi na onde que as minhas pernas fez a alavanca, como eu estava desmaiado. Fez a alavanca e eu acabei fraturando 2 vértebras da minha coluna. E nesse momento eu percebi que eu já não estava mais mexendo as minhas pernas, não conseguia mais mexer o meu corpo, eu vomitava sangue. Eles não tinham esperança, o médico até falou para eles que eles tinham que assinar um termo que estaria me removendo dali para me levar para outra cidade, para onde que houvesse recurso. E que ele se responsabilizaria pelo caso se eu viesse a óbito, né? Fiquei no hospital durante 1 mês e 20 dias. E 5 dias na UTI. Durante esses 5 dias na UTI, eu acabei
tendo uma ferida muito grande nas costas por ficar muito tempo em uma posição só. E essa ferida, ela tinha uma infecção muito grande. Se eu fosse para a sala de cirurgia fazer a cirurgia da coluna, eu poderia morrer na mesa de cirurgia. Então o médico não quis fazer a cirurgia da minha coluna. Então eu tive que ir para casa. Foi onde que eu fiquei 10 meses em uma cama, dentro de um quarto. E nessa época eu chorava muito. Eu chorava muito durante a noite, falando para Deus por que tudo isso tinha acontecido comigo. Por que tinha tantas pessoas ruins nesse mundo, por que isso tinha que acontecer comigo? Teve momentos que eu pensei assim, Deus ele não existe, porque isso está acontecendo comigo. Primeiro veio aquela questão de eu não aceitar a cadeira de roda. Eu tinha ali toda a liberdade de andar com a cadeira de roda, né? Mas eu não me aceitava. Então eu fiquei um período dentro de casa durante 3 anos. Eu não queria mais viver. Por eu ser um inválido, eu estava em uma depressão que ali somente eu e Deus sabia o buraco que eu estava enfiado. Eu estava acabado, estava destruído. Por saber que eu tinha fraturado a coluna e eu sabia que eu não ia poder mais voltar a andar. Você se considerava um injustiçado pela vida? Me considerava injustiçado. Injustiçado porque eu pensava, eu não bebo, eu não fumo, eu não brigo com a minha mãe, eu não bato na minha mãe, eu respeito eles. Eu sou um cara do bem, por que isso está acontecendo comigo? Quando aconteceu o acidente com o Vivaldo, eu já estava na igreja e foi o pior dia da minha vida. A única coisa que eu tinha ali para me sustentar ali era Deus, porque foi uma guerra, mas uma guerra mesmo. Quando eu cheguei na igreja, estava a campanha da Fogueira Santa. Aí eu não pensei 2 vezes, fui com tudo para cima. E eu fui para cima do altar, conversei com Deus lá em cima do altar, falei com Deus. Falei, meu Deus, ou tudo ou nada, porque meu filho está sofrendo. E hoje eu tô vivo praticamente pelo sacrifício dela, né? Um dia eu peguei e falei assim, meu Deus, eu quero mudar de vida. Eu quero sair desse sofrimento. O que eu tenho que fazer? A minha mãe sempre me chamava para me levar ela. E aquilo ali mexeu comigo porque a fé dela era tão grande que ela não se importava com a distância. Então aquilo ali também me moveu a buscar a Deus, a buscar esse Deus que a minha mãe buscava. E nisso eu comecei a ir na igreja, comecei a ouvir a palavra, mudei da água para o vinho. Eu comecei a buscar a Deus e eu comecei a entender que tudo que estava acontecendo ali não era culpa de Deus, foi a minha culpa. Até mesmo culpei durante um tempo o rapaz do outro carro, do carro, né, que avançou. E o pastor pegou e falou para mim assim, Valdo, para você se ver livre de toda essa dor que você sente, de toda essa ansiedade, de toda essa angústia, de toda essa depressão que você tem que ter o Espírito Santo. Então veio a Fogueira Santa no final do ano. E eu vi ali uma chance, uma oportunidade de buscar essa justiça no altar de Deus. Eu sacrifiquei no altar, eu sacrifiquei na Fogueira Santa para mim ter o Espírito de Deus, para mim ter o Espírito Santo. Então eu dei o meu tudo para Deus, tanto financeiro como o mais importante, o meu espiritual. Eu me coloquei ali em cima do altar como sacrifício a Deus também. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais
viver neste mundo sem o teu espírito. Porque eu sei, tudo que eu passei lá fora, depois do momento que eu desci daquele altar, eu tinha certeza que Deus era comigo. Eu comecei a minha busca incessante pelo Espírito Santo. E ali eu cheguei no altar, na beira do altar, e eu falei, agora daqui, ou o Senhor me dá o teu Espírito, ou o Senhor me mata logo de uma vez por todas. Então foi na onde que eu vi que eu recebi a justiça de Deus. Aquela injustiça que eu achava que Deus ele tinha cometido comigo, ele falou assim, isso daí foi tudo para mim te trazer você para perto de mim. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu vi que as minhas pernas já não me faziam mais falta. Eu cheguei, antes de sacrificar pelo Espírito Santo, teve uma vez que eu sacrifiquei para mim andar. Só que Deus ele falou para mim assim, você não precisa das suas pernas, você só precisa disso daqui. Você só precisa disso. Então foi na onde que tudo mudou na minha vida. O Espírito entrou, a alegria entrou. E eu vi que eu não precisava de mais nada nesse mundo. Que o Espírito Santo é minhas pernas. Eu costumo dizer, eu não preciso andar porque agora eu vou. Porque eu tenho o Espírito de Deus. Então me veio uma próxima batalha, que era o meu casamento. Eu estava sozinho. Então foi na onde que eu mais uma vez fui buscar a justiça de Deus para minha vida. Com o passar dos anos, Deus ele me respondeu. Ele mais uma vez fez a justiça na minha vida. Foi na onde que eu me casei com a Karine, né? Nós dois de obreiro, tudo certinho, namoramos, noivamos e casamos. Sou obreiro, eu trabalho com o pastor na reunião, estou ali no Força Jovem, ajudando os jovens também. Eu toco essa cadeira com os meus braços e vou embora. Eu vou atrás do povo, eu vou evangelizar, eu vou fazer o trabalho na unidade socioeducativa. Então, a limitação das pessoas, elas estão na cabeça dela. Como eu gosto muito de esporte, foi me apresentado o jiu-jitsu. Até tentei o basquete durante um tempo, durante um mês, não consegui fazer uma cesta, desisti. Então, acabou se tornando um hobby que eu acabei me tornando campeão mundial. Com 3 meses de jiu-jitsu, fui campeão sul-americano. Tive a oportunidade de participar de 2 mundiais. Um foi na Grécia, me tornei campeão mundial na Grécia. Em Abu Dhabi, no profissional, fiquei em 3º lugar. Uma das minhas grandes dificuldades, né, me tornou um campeão mundial, né, que eu achava que era uma dificuldade. Mas Deus, quando você tem Deus ali com você, não tem limite. Deus, ele proporciona tudo para você. Que a dificuldade eu achava que era grande, mas não, grande é Deus. Então, o Vivaldo de Barra do Garças para o mundo hoje. Para o mundo hoje. O Vivaldo de Barra do Garças para o mundo hoje. O Vivaldo aprendeu, através da fé, superar todas as suas deficiências. E a maior deficiência do ser humano não é física, mas é mental. Quando ele simplesmente desiste de lutar, desiste de viver, joga a toalha. Não faça isso. Talvez você esteja enfrentando uma grande injustiça. E você esteja preso aos porquês. Por que isso aconteceu comigo? Por que
que Deus permitiu isso acontecer. Você talvez nunca vai conseguir uma resposta, como Deus não respondeu a Jó, mas mudou a sorte dele, mudou a sorte do Vivaldo e vai mudar a sua também. Ainda hoje você pode participar em um de nossos templos na Universal. Em dado momento, nós vamos falar da fogueira santa da justiça. Você precisa de justiça na sua vida? Crê que Deus pode julgar a sua causa? Então traga a sua causa ao tribunal divino. Não importa o quanto você vem sofrendo ou quanto tempo você vem sofrendo. O que importa é que você tome uma atitude de fé. Ainda hoje, em um templo da Universal. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, pessoalmente com você às 18 horas e o pastor Sérgio Freitas às 19h30. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós neste momento unimos a nossa fé com centenas, milhares de pessoas aflitas, desesperadas. E são essas, meu Pai, que nós queremos que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas para tocar, para abençoar, para libertar, meu Deus, de todos os males, trazendo saúde, trazendo, meu Deus, a libertação, aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, desesperados, meu Pai. É no casamento, é na vida profissional, chefes de famílias desempregados. Ah, meu Deus, olhai para o teu povo. Olhai, meu Deus, para aqueles que não têm a quem recorrer. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Diga amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Estaremos sempre aqui em oração. E você terá então essa oportunidade. A oportunidade chegou até você. Hoje é o dia de você tomar uma atitude de fé. Agora, pare de ficar reclamando da sua situação, lamentando sobre os seus problemas. Isso não vai mudar a sua situação. Reclamar, lamentar, falar dos seus problemas com seus amigos, com pessoas próximas, familiares, ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai pagar suas dívidas. Na verdade, o que você tem que fazer é tomar uma atitude de fé. É partir para a fé, porque a fé é o poder de Deus que muda a história da sua vida. Pastor Moisés, na nossa Universal de Costeira, no sul da ilha, nesta mesma fé. Avenida Jorge Lacerda, número 2865, nós vamos estar determinando às 19h30 que Deus venha trazer uma virada na sua vida e também fazer justiça, você que se encontra injustiçado. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E você que nos assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, região central de São Paulo, às 18h30, ou então na Grande Vigília, às 22 horas. Faça a sua parte e Deus fará a dele na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. E você, onde é que vai se casar e resolver logo sua situação no Sinédrio, Salmo? O que é que vocês estão escondendo de mim? Desde que começaram a levantar boatos de que o Nazareno era o Messias, temos tentado contornar essa seita. Mas não adianta. Quanto mais essa gente sofre, mais eles querem segui-lo. O Barnabé tá chegando aí com os novos convertidos. Estevão, tenho pena de você. eu já fui assim, ignorante. Só há um jeito de acabar de uma vez por todas com essa gente. E você é a pessoa ideal para fazer isso.